A paz, irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Estamos agora com a missão de transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para a igreja, né? Então nós vamos ler o texto. Abra a sua Bíblia aí, João, capítulo 5. João 5, verso 1, vamos ler até o 18. Se irmãos acompanham aí, mentalmente, né, lendo a palavra de Deus, eu vou ler. João 5, verso de 1 até o 18. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrara no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração, né? Pedir a Deus a direção, a iluminação para a palavra que nós lemos aqui, né? Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, Deus santo e poderoso, a tua palavra é a verdade, e sabemos, ó Deus, que ela deve ser anunciada, deve ser pregada, porque ela é poderosa para transformar vidas. Teu Espírito Santo colabora para agir no coração de todo aquele que abre a sua mente, o seu entendimento para ouvir a tua palavra. Derrama sobre mim, ó Deus, a tua graça, a tua unção para transmitir, ó Deus, a mensagem que tens para nós nesta noite. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui os irmãos conhecem muito bem, né? Eu creio que a igreja conhece, mas aqui nós vamos tirar alguns ensinamentos para nós, né, nesse texto, ok? Pois bem, o que nós vamos relatar nesse momento é que Jesus
foi ao encontro deste homem que esteve doente quase a vida toda. 38 anos ele sofria dessa doença. Era paralítico praticamente, ele não conseguia se movimentar, andar, sair do lugar, né? Mas um certo dia, o Senhor Jesus achou por bem de ir até aquele lugar e ali, movido pela sua misericórdia, pela sua graça, dá uma solução para o problema daquele homem. Na palavra de Deus nós encontramos pessoas indo a Jesus. Na palavra de Deus nós encontramos pessoas sendo conduzidas por amigos até Jesus. Encontramos também Jesus indo ao encontro de pessoas, como ele fez conosco. Um dia ele veio ao nosso encontro, visando o que? Nos resgatar, nos salvar, nos redimir. Não é? E na palavra de Deus nós encontramos a mulher samaritana. Quando Jesus resolveu ir passar por Samaria e parar naquele poço, o poço de Jacó, e ali, não é? Seus discípulos foram fazer compras e ele aguardou ali sentado alguém chegar. E era justamente a mulher samaritana com quem ele queria verbalizar, se comunicar e transmitir as verdades que até então ela não sabia quem era. Este homem que estava aqui também à beira dessa fonte de águas, ele também não sabia quem era Jesus. Ele desconhecia totalmente o Senhor Jesus. Tanto é que Jesus perguntou a ele: queres ser curado? Então ele disse: Senhor, aqui eu não tenho ninguém que me conduza até as águas. Porque quando eu penso em me movimentar, outro vai antes de mim e desce as águas e é curado. Então Jesus olhou para ele e disse, deu uma palavra de ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém, irmãos? Não precisou ele pular, mas a gente vê que ele não conhecia Jesus. E tanto é que posteriormente, como quando os perseguidores de Cristo perguntaram a ele quem foi que o curou, ele não sabia. Ele só soube quando lá no templo Jesus o encontrou e falou para ele. Jesus disse o seguinte, Jesus falou para ele: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Será que o pecado acarreta para os homens na terra consequências terríveis para as suas vidas? O Senhor Jesus está dizendo aqui a ele, talvez essa enfermidade fosse desde a juventude. Ele já estava há 38 anos sofrendo daquela enfermidade. E o Senhor Jesus o advertiu dizendo: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então nós, irmãos, como cristãos, nós devemos atentar para esse detalhe. Não é? Quantas vezes nós estamos aqui na contrição, orando ao Senhor e pedindo perdão pelos nossos pecados, não é? E isso é importante, devemos voltar-nos para dentro de nós, examinar nossas vidas, falar com Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Mas acontece que os pecados podem trazer consequências. Não é? Se uma pessoa continuar pecando, ele pode sofrer consequências daqueles pecados. E pode sofrer durante certo tempo, o resto da vida toda, se não encontrar Cristo como seu Salvador. E nós, como cristãos, nós sabemos que o Senhor Jesus nos salvou, nos redimiu, nos transformou, perdoou nossos pecados, somos salvos, mas ainda
Ainda falta o quê? Nós sermos transformados, não é? E sermos semelhantes a Cristo. E nós ainda temos em nós a natureza pecaminosa. Logo estamos sujeitos a pecar. E se nós pecarmos contra Deus, nós podemos sofrer. Sofrer consequências desagradáveis. É isso que nós devemos ter consciência. João diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, se nós tivermos uma consciência mais aguçada, jamais iremos atentar para partir para esse lado, para a prática pecaminosa. Porque cometendo pecado, nós podemos sofrer consequências. E o Senhor Jesus, não é? Ele está pronto para receber o pecador arrependido, que reconhece que caiu, que pecou, e está disposto a não fazer mais. Ele está pronto para zerar tudo aquilo, lançar todos os seus pecados no fundo do mar e esquecer. E agora você vai ser uma nova criatura, você vai ter uma nova vida, fugindo do pecado, afastando-se do pecado, afastando-se daquilo que é mal e que desagrada a Deus. Amém, irmãos? A Deus seja toda a glória, que tem que haver um esforço da nossa parte, sim. Nós temos que andar vigiando, atentos, porque o nosso Deus é santo e Ele não se agrada, nunca se agradou do pecado. Ele afasta o pecado para bem distante da sua presença. O pecado não o atinge. E, quanto a nós devemos ser semelhantes a Ele, separado, longe, fugido das práticas pecaminosas. Não podemos jamais, não é, pensar que dentro da igreja é o jeito e depois que sai da igreja é outra maneira de viver. Eu posso viver a vida como eu quiser. Não. A nossa vida é regrada, é pautada pela palavra de Deus, tanto dentro da igreja como fora da igreja. E aqui, irmãos, voltando, não é? A gente vê que a mulher samaritana, ela teve um encontro com Cristo ali. Apesar dela não dizer assim que estava se arrependida, que perdoou seus pecados, mas na hora que Jesus, né, falou para ela, disse as verdades da sua vida, que ela já teve 5 maridos, e o que tinha agora não era o seu marido, ou seja, ela estava vivendo uma vida pecaminosa, uma vida de adultério, cheia de homens. E o Senhor Jesus disse, não é, para ela, Jesus disse, e ela, naquele momento, ela se admirou, não é, das palavras de Jesus e disse: Senhor, vejo que tu és um profeta. Mas até então ela não sabia que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Salvador. E veja como Jesus é maravilhoso, que foi ao encontro dela para abrir os olhos dela e mostrar a verdade. E ela, a partir dali, ela tem uma nova visão dele. Jesus está aqui na minha presença, ele veio ao meu encontro, veio falar comigo as verdades. Eu não imaginava isso. E ali ela abandona o cântaro e vai à cidade avisar os homens que encontrou o homem que falou tudo que ela fez, toda a sua vida, e convidou aqueles homens para ir ver Jesus. Não é maravilhoso isso? Quando Deus, né, ele se volta para o ser humano e vai ao encontro dele a fim de resgatá-lo, de purificá-lo, de salvá-lo, de redimi-lo. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Nós vemos também aquele endemoniado gadareno, quando Jesus atravessou o mar da Galileia e foi ao encontro daquele endemoniado, que vivia já há muito tempo nu, despido, imundo, jogado lá nos cemitérios, como se fosse um bicho. E Jesus foi lá ao seu encontro e libertou aquele homem daquela possessão demoníaca. E ele voltou a si. Foi uma bênção. Os porcos, os irmãos sabem muito bem, os porcos foram, os demônios pediram para ir aos porcos,
para entrar nos porcos que Jesus permitiu. E todos os porcos se precipitaram no abismo e morreram. Mas aquele ser humano que estava sendo possesso por uma legião de demônios, ele foi liberto totalmente na presença do Senhor. É maravilhoso ver, irmãos, quando a gente medita sobre o grande amor de Deus e as suas misericórdias, apesar das serem suas criaturas, feitas à semelhança dele, afastou-se da sua presença. E Deus, mesmo assim, não é? O homem nos seus pecados, afundando na areia movediça, né? Já morto praticamente, e ele disse, é o meu filho que vai fazer esse homem que está perdido, sem paz, morto em seus delitos e pecados, reviver e voltar novamente à comunhão comigo. Isto não é maravilhoso para nós? Não é maravilhoso? Não é gracioso? O amor de Deus movendo-se em nossa direção, com a finalidade de nos buscar, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, afastados de Deus, sem paz, sem Deus e sem salvação. Irmãos, aqui no texto nós vemos que Jesus estava reanimando aquele paralítico que estava à beira da fonte, desanimado, porque não podia ser curado, não podia se jogar nas águas, não podia ser restaurado, a sua saúde não poderia ser restaurada. Ele estava impedido de ser restabelecido. E um parênteses aqui, para nós falarmos um pouquinho sobre esse tanque. No versículo 4 desse texto, se os irmãos observarem aí, né, a expressão, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, está entre colchetes. E eu estive pesquisando sobre esse versículo aqui e observei que alguns, né, comentaristas, alguns teólogos dizem o seguinte, que isso aqui se chama, esse trecho que está em Paris se chama glosa, ou seja, é um texto que é colocado dentro de outro texto para explicar um fato existente que o texto principal não esclarece. Ou seja, se aquele povo daquela época lesse esse texto sem o versículo 4, iria entender muito bem. Mas aqueles que nasceram muitos anos depois, não é? Por causa de nós, se não tivesse esse texto, o versículo 4 aqui, nós não iríamos entender muito bem. Porque ele diz que eles estavam ali, os paralíticos, os enfermos, os cegos, os coxos, estavam ali naquela fonte de água, naquela cobertura, esperando que se movesse a água. Porque eles acreditavam que um anjo descia em certo tempo, agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Aí dizem, né, alguns estudiosos, alguns pesquisadores, que aqui está escrito conforme eles pensavam lá, conforme eles pensavam. Eles pensavam que um anjo, porque ninguém viu o anjo, só via a água se agitar. A água se agitava, sim. As pessoas eram curadas, sim, quando a água se agitava. Mas não viu o anjo. Eles diziam que era um anjo que descia do céu e agitava a água. E como era essa água agitada? A água era agitada porque era uma fonte intermitente. De vez em quando vinha aquela água, descia aquela fonte e agitava as águas. Então tinha que esperar um momento que a água chegasse para agitar o tanque. Talvez uma água milagrosa, porque nós sabemos que tem muitas águas que curam, não é? Talvez uma água milagrosa. Mas que essa questão do anjo descer do céu, isso não se tinha prova. Não se tinha prova, mas o povo acreditava que era assim que acontecia. O mais importante aqui é que o Senhor Jesus foi ao encontro daquele homem e, através da sua presença a ele,
curou aquele homem e restaurou a saúde dele, sem que ele pudesse ser lançado no tanque. A Deus toda a glória. Então, amor, a gente pode ver que algumas pessoas pensam que Jesus não quer se aproximar de nenhum pecador. Algumas pessoas pensam que não tem solução para suas vidas, porque eles vivem uma vida tão pecaminosa, tão dissoluta, que não há solução para suas vidas. E que Deus não está interessado nele, quando isso não é verdade. Deus está interessado e Ele quer que o pecador deixe que ele se aproxime dele. Assim como aquele homem permitiu. E restaure a sua vida física e espiritual. Porque nós sabemos que o Jesus, Ele está vivo e ainda hoje Ele cura. Não é verdade? Ainda hoje Ele cura. Ele não curou só naquela época. Ele cura hoje ainda e tem muitas pessoas que dão testemunhos de curas maravilhosas que Jesus faz nas igrejas. Você está desanimado porque está com alguma enfermidade há algum tempo? Você está desanimado porque acha que não tem solução para a sua vida profissional, não tem um emprego? Você está desanimado porque talvez há uma dificuldade na sua casa, no seu lar, para o mantimento? Será que tem alguém aqui desanimado com alguma coisa? Então é hora de saber que o seu Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele é o Deus de nossos pais e é o nosso Deus também. E Ele nos diz que está conosco lado a lado e acompanha toda a nossa vida. E Ele diz que Ele cuida de nós. Cuida de cada um de nós. O que mais importante é que nós não devemos permitir que certas falhas tomem conta, não é? Certas dúvidas e certos pensamentos tomem conta de nossa mente. E esquecendo que o nosso Deus é altamente poderoso. E Ele se agrada daquele que confia nele, que espera nele. Que mesmo na angústia está com Ele e espera na solução da parte dele. Confia nele. É isso que Deus quer ver em cada um de nós, em nossas vidas. É um pensamento firme, é a fé e a confiança nele. E não simplesmente se entregar a qualquer coisa, ao desânimo, à fraqueza, não é? Vamos dizer assim, ao pessimismo e esquecer-se de que o nosso Deus, Ele nos ajuda e quer continuar nos ajudando. Então, o problema é o seguinte também, irmãos, que mesmo com essa aproximação, há pessoas que ainda temem a aproximação de Cristo na vida deles. Os irmãos se lembram de Pedro, naquela pesca maravilhosa, não é? Quando Jesus se aproximou, né, pregou lá no barco, subiu no barco e a mandou afastar-se um pouco e pregou a palavra. E depois que pregou aquela palavra, Pedro, né, e seus amigos, os pescadores, estavam ali. Jesus disse: olha, lança a rede no mar. Então eles ficaram assim, um pouco indignados e disseram: Senhor, não sabiam que era o Senhor. Senhor, nós passamos a noite toda pescando, não pegamos o peixe e tu manda lançar a rede mais adiante. Passamos a noite toda e não pegamos nada. O mar estava ruim para peixe. E agora a gente chega aqui cansado, com as redes aqui vazias, e tu dás essa ordem para lançar a rede mais adiante? Aí depois ele parou um pouco e disse assim: olha, Senhor, nós iremos lançar porque tu mandaste. E sob a tua palavra, ele diz, lançaremos a rede. Então eles lançaram a palavra, a rede,
por conta da palavra, da ordem de Jesus, crendo que o milagre iria acontecer. Eles lançaram a rede. Aí, quando lançaram a rede, os irmãos sabem a história muito bem, as redes começaram vinham muito lotadas, né? Os pescadores pediram ajuda a outros barcos e recolheram muitos peixes, ficaram alegres. Aí, o que foi que Pedro fez? Pedro ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, retira-te daqui da minha presença, porque eu sou pecador. E há muitas pessoas assim, que não quer conversa com Cristo, não quer conversa com a palavra de Deus, não quer nenhum tipo de aproximação, porque se acha indigno. Sou pecador e ele é santo. Lembra do centurião romano? Que mandou um servo dele avisar a Cristo que o servo dele estava enfermo e queria que Jesus resolvesse dessa saúde dele. E não foi porque ele se sentia indigno, não só de a presença de Cristo, mas de que Jesus entrasse na casa dele, porque ele era pecador, Jesus era santo. Ele disse: Senhor, fala daí mesmo, dá uma ordem, dá uma palavra, porque daí mesmo o meu servo vai ser curado. Ele creu nisso. Mas Jesus não foge do pecador, mesmo ele sendo santo. Ele não foge. Mas há pessoas que se sentem indignas, se sentem pecadoras demais e que não deve, né, não deve estar próximo de Cristo, nem buscar a Cristo. Mas ele olha para isso também, irmãos, e faz todo esforço para ir em busca desse também, para ele se reconhecer que ele é o Cristo Salvador e que não há pecador que ele não possa resgatar, salvar, transformar. Mas basta aquela pessoa dar ouvidos, atentar para a sua voz, reconhecer que é pecador e entregar a sua vida a ele. Jesus vai fazer uma transformação maravilhosa. Fez com Maria Madalena, fez com muitos outros pecadores, ladrões que viviam nesse mundo. Mateus, por exemplo, que era um ladrão, ele roubava, ele extorquia o povo, e ele se arrependeu: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele se arrependeu de tudo que fez, devolveu para o povo 4 vezes mais, e se entregou a Cristo, e Jesus ficou na sua casa. Disse: olha, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados. E é isso que ele quer ver no coração das pessoas. É reconhecer que é pecador, que precisa de Cristo. E que Cristo não está fugindo dele, muito pelo contrário. Ele está vindo ao seu encontro para abrir seus olhos, para se revelar a ele. Ainda que seja ignorante, Jesus vai ao encontro dele para ele abrir os olhos, abrir sua mente, seu conhecimento, e ele ser transformado. Como fez com a mulher samaritana, como fez com este homem aqui, que não conhecia Cristo, mas ele se revelou para ele. É isto que ele quer fazer com muitos pecadores que estão aí. Tem gente que estão com as mãos manchadas de sangue, irmãos. Ou melhor, está com o corpo todo coberto de sangue, de tanta violência que faz, mas acha que não há solução para a sua vida, porque eles são maus. Mas o Senhor também conhece a vida dele, e não há pecador que arrependido, né, dos seus pecados não possa ser transformado para a glória de Deus. Então, irmãos, essa ideia de Cristo está longe, que Deus está longe, que Deus esqueceu de nós, né? Existem muitas teorias nesse sentido. Isto não é verdade, porque a palavra de Deus nos mostra que Ele tem interesse em suas criaturas, Ele tem interesse em resgatar os seus filhos, né? As criaturas, e fazê-lo novo, transformar suas vidas, dar um novo viver, dar uma nova mudança. Em João, capítulo 1, verso 11 e verso 14,
nos diz, não é? O que é que ele nos diz? A palavra de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não nasceram do sangue, ou seja, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ele habitou, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os irmãos conhecem aquele hino? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. O coro, os irmãos sabem? Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não nos desamparou, irmãos, muito pelo contrário. Ele vem ao nosso encontro, enviando o seu Filho amado para viver entre nós, para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar, não é? E assim podermos nos redimir, nos resgatar dos nossos vis procedimentos, nos transformar para a glória dele. E agora, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então esqueça, tudo foi lançado no fundo do mar do esquecimento. Esqueça todas as suas atitudes erradas. Agora você vai se empenhar para viver uma nova vida, com a ajuda do Espírito Santo na sua vida, com a ajuda de Deus na sua vida. Isto é maravilhoso demais para nós. E ainda temos a garantia de vida eterna. Ainda temos a garantia da nossa salvação. Que coisa maravilhosa, não é? Um ser que estava perdido, sem paz, sem Deus, sem salvação, morto em delitos e pecados, no pior estado espiritual. E agora o Senhor está transformando ele, dando uma nova vida, dando uma nova esperança e lhe dando certeza de que tem um lugar na glória com ele. A Deus toda a glória, irmãos, a Deus toda a glória, louvado seja o seu nome, porque ele é maravilhoso, ele é gracioso, ele é bondoso. Que Deus nos ajude a cada dia em nossas fraquezas e que nos conscientize de que a cada momento nós devemos dar honra a Ele, glorificar a Ele, agradar a Ele, servir a Ele, esquecendo e se afastando tudo aquilo que desagrada e que é contrário à sua vontade, contrário à sua palavra. Amém, irmãos? É isso que Deus quer ver em nós, porque Ele está conosco a cada dia e a cada instante. E muitas vezes nós não estamos apercebidos que Ele está tão pertinho de nós. E muitas vezes nós não estamos apercebidos que Ele está tão pertinho de nós. Lembra-se de Jacó? Quando ia para a casa, quando saiu da casa dos seus pais, e estava caminhando no deserto,
Eram muitas pedras no seu caminho, dormiu, botou a cabeça numa das pedras como travesseiro e sonhou. E quando ele acordou e disse, puxa, o Senhor está aqui, eu não sabia. O Senhor está aqui, está comigo, Ele está me vendo. Ele veio ao meu encontro. A sua presença está comigo. Eu não sabia. Lembra daquela empregada de Abraão? Aquela que Sara disse, a esposa de Abraão, Sara disse que poderia dormir com ela para ter um filho, porque ela não esperava, que já estava velha demais. Saiu da casa de Abraão, grávida. No meio do caminho, o Senhor falou com ela. Ela não sabia que o Senhor estava tão pertinho dela. O Senhor foi ao encontro dela para lhe oferecer ajuda, para lhe oferecer misericórdia. Mandou ela voltar para a casa de Abraão, porque ele tinha negócio com aquela criança. É assim que acontece. Porque o crente não está atenado com os céus e pensa que Deus não está lhe vendo, está longe, está bem afastado. E quando Deus, na verdade, está bem pertinho de você. E não só pertinho, mas, na verdade, o crente tem Jesus dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Mesmo assim, em certo momento, pode acontecer, como aconteceu com esses dois personagens, de a pessoa pensar que está só. Esquece que Deus está na sua vida, esquece que Ele está bem pertinho de você. Irmãos, Jesus reanima os desanimados, curando suas enfermidades. Do versículo 7 até o 9, Jesus cura aquele paralítico daquela enfermidade. Não é? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. A maca, né? O leito era uma maca, uma coisa fácil de transportar. Aí eu pergunto, irmãos, vamos orar pelos enfermos. Vamos continuar orando pelos enfermos. Porque Deus é aquele que cura o enfermo, aquela enfermidade física e a enfermidade espiritual, que é a pior que tem. A enfermidade física é hoje, não é amanhã. Mas a enfermidade espiritual, né, é a pecaminosidade, a incredulidade, o afastamento de Deus. Isso aí que é pior ainda, porque isto não lhe possibilita a sua salvação. Não possibilita a sua comunhão com Deus. Muito pelo contrário, quanto mais pecado, quanto mais pecaminosidade, mais afasta de Deus, mais está longe de Deus. Não é que Deus se afasta dele, é ele que se afasta de Deus, porque a sua vida espiritual está negra, está em pecado. Ele se afasta de Deus à medida que ele mergulha na pecaminosidade. Mas Deus está em busca dele, Deus deseja salvá-lo, Deus deseja transformá-lo, deseja vê-lo arrependido. E aqui, a presença de Cristo, que é maravilhosa, proporcionou cura àquele enfermo, aquele homem que estava sentado naquele pórtico, naquele alpendre, na esperança de ser curado. Isaías, capítulo 53, verso 4, o que é que diz? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, tomou sobre si. E Isaías 53, verso 5, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Claro que aqui está se referindo à enfermidade espiritual, ao pecado do ser humano. E aqui ele está dizendo que foi transformado, foi curado, porque Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tanto físicas como espirituais, e nos resgatou. Quem pagou o preço foi Ele, nós somos salvos pela graça. Todo o empenho que foi feito, todo o esforço para pagar, não é? Por nós foi feito por Ele, para cumprir a justiça divina, que era assim que Deus queria. Para poder nos resgatar, Ele precisa que alguém pagasse. E aqui na terra não havia um, porque todos pecaram, diz a palavra de Deus. Todos pecaram e se extraviaram. Mesmo assim, Deus vai em busca deles, vai em busca do homem ou mulher, né? Em busca do homem, e com a finalidade de salvá-lo, de fazê-lo com que ele volte à comunhão com Cristo, com Deus. Coisa maravilhosa é isso? Por isso Isaías citou essas palavras. E eu quero ainda dizer o seguinte, Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E no Salmo 120, verso 1 diz, na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Façamos isto a cada dia. Quantas vezes, não é? A dor, a aflição aperta o nosso peito, aperta o nosso coração, e nós passamos por momentos difíceis. E o salmista está dizendo aqui, ó, na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Igreja, tem feito isso? Como tem sido nos momentos mais difíceis? No momento de abandono, no momento que não aparece ninguém para lhe socorrer, para lhe ajudar, caso aconteça. Qual é o seu escape? É a presença de Cristo, é confiar nele, é invocar o seu nome. E então, as providências virão. Que eu diga ao salmista aqui, que eu diga ao salmista, e isto é uma palavra de estímulo e de instrução para nós aprendermos também a conviver com as dificuldades e saber que Deus está bem pertinho de você. Deus está bem pertinho de nós. E Ele quer ver de nós essa decisão, a iniciativa, a confiança, não é? A invocação, o clamor, não é? A fé. Se os irmãos observarem direitinho, eu vou voltar um pouquinho para a pergunta que Jesus fez àquele enfermo. Ele perguntou, queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus, queres ser curado? Olha a resposta dele. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele queria ser curado ou não? Ele poderia ter dito, Senhor, eu quero ser curado. Mas ele disse, Senhor, não tem condições, porque eu estou aqui, eu estou enfermo, não posso chegar até lá. Não tem ninguém que me lance no tanque para ser curado. Ele queria ser curado, mas ele queria ser curado através das águas. Ele não sabia quem era Jesus. Certamente, se ele soubesse quem era Jesus, ele diria, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, cura-me. Mas ele deu essa resposta, parece uma resposta evasiva, não é? Ele tergiversou, como diz, tergiversou. Ele não foi objetivo. Ele referiu-se à água, esqueceu-se que Jesus é o grande poderoso, aliás, não sabia que Jesus era o Senhor Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Cristo o Redentor. Assim como a mulher samaritana, teve que Jesus se revelar para ela, e ela reconhecer que Jesus era profeta, que Jesus era de Deus, e ficou maravilhada com o que Jesus falou para ela. Queres ser curado?
Então nós que sabemos quem é Ele, nós não desconhecemos, que sabemos, porque um dia Ele nos chamou e entramos na sua presença e agora nós sabemos quem é Ele, por isso nós estamos aqui, por isso que nós louvamos e adoramos o Seu nome, por isso que nós o glorificamos, porque sabemos quem é Ele e agora nós não podemos mais dar essa resposta evasiva, porque nós sabemos que Ele é poderoso, tanto para curar do físico, como para curar da alma, porque Ele é o médico dos médicos. Então, irmãos, está enfermo, está doente, precisa de ajuda da sua família, dos seus irmãos da igreja, através da oração, lembre-se que o Senhor é o médico dos médicos. Ele não curou só naquela época, Ele cura hoje também. Permanece curando. Que eu digo muitas pessoas que dão testemunho, permanece curando. Então nós devemos entregar nossos corpos físicos e apresentar a Ele as nossas situações físicas e pedir a Ele a solução para o nosso problema, para a nossa enfermidade física, que Ele vai dar esta solução. E eu quero, irmãos, assim que terminar essa mensagem, orar pelos enfermos. Eu sei que o pastor não veio hoje aqui, né? Hoje não teve oração pastoral, mas eu quero fazer uma complementação da mensagem com essa prática, orar pelos enfermos. E você vai orar por você, se estiver enfermo, se precisa de oração, você vai orar por você, porque a palavra de Deus diz que a oração da fé restaura ou cura o enfermo. Quem crer, diga amém. Então nós vamos orar, né? E Deus vai agir sobre nossas vidas. Pois bem, irmãos, então para finalizar aqui, vamos para o último ponto da mensagem de hoje. Jesus reanima os desanimados, perdoando os seus pecados. Quando aquele homem foi curado daquela enfermidade física, imagine o astral dele como mudou. Vamos dizer assim, o astral, né? Essa palavra que o povo usa. Mas a sua alma se alegrou, não é? Sua alma se alegrou. Oxe, ele saiu, eu creio que ele saiu rindo. Ele saiu, mudou o seu semblante. Agora eu posso andar. Agora eu posso ir ao templo. Ele foi ao templo assim que foi curado, pouco tempo já estava no templo, Jesus viu ele lá, falou com ele. Foi quando Jesus disse, olha, agora você está curado. Você está curado. Não peque mais para não suceder coisa pior. Foi quando Jesus disse esse momento. Então mudou tudo na sua vida. Então nós, muitas vezes, irmãos, Deus está esperando de nós uma atitude, esperando confiança, esperando que nós depositemos nele a nossa fé, para ele nos ajudar nas nossas fraquezas. Então, é interação, crente e Deus, Deus e crente. Se bem que ele pode agir sem a nossa interação. Mas ele quer ver de nós também a iniciativa, a confiança, e depositar nele com fé para ele trabalhar, porque ele quer também agir em nosso ser. Ele quer aperfeiçoar nosso ser, a nossa fé, a nossa vida. Ele quer nos fortalecer. Ele quer nos fazer crescer. Por que é que existem tantos crentes, não é? Que são, como Paulo disse, crente menino, crente carnal, crente isso, crente aquilo. Por quê? Porque não cresceu ainda. Não um crente adulto, um crente de confiança no Senhor, crente de demonstrar sua fé e entregar tudo a Deus, entregar sua vida a Deus. Os crentes que ainda têm algumas coisas que estão retidas, porque não amadureceram. Então, os crentes precisam, Deus quer ver cada um de nós amadurecidos. Nós precisamos crescer espiritualmente na presença de Deus, para nós sabermos nos conduzir melhor em determinadas situações nessa vida. Então, a última parte que eu quero dizer aqui, irmãos,
é que o Senhor, Ele reanima os desanimados, perdoando os seus pecados. Amém, irmãos? Ele perdoa os pecados. Isso nós sabemos. Ele perdoa os pecados. Isso não há sombra de dúvida. Embora tem muita gente que não acredita. Mas o povo de Deus, que nasceu de novo, que teve um dia uma experiência pessoal com Ele, sabe que Ele perdoa os pecados, porque os nossos pecados já estão perdoados. Amém, irmãos? Os nossos pecados já estão perdoados. Porque Ele perdoou os nossos pecados. Nós somos salvos, redimidos. Nossos pecados estão perdoados. Porque quando nós pecamos, nós não pecamos por prazer. Quando nós pecamos ocasionalmente. Ou, muitas vezes, contra a nossa vontade. Mas não é uma coisa prazerosa nem constante. E quando nós pecamos, nós nos lembramos que há um santo na glória e que vive em nós e que nós devemos satisfação a Ele. Corremos aos seus pés e pedimos perdão. O que eu quero dizer aqui, irmãos, nesta noite, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: Ele perdoa e nos purifica de todas as iniquidades. Então, que o ânimo, a cura e perdão de pecados, Ele, Jesus, Ele quer ver em nós isto, né? E nunca aquele sentimento de pessimismo, de dor, de tristeza e de falta de ânimo. Ele quer ver em nós o quê? Encorajamento, alegria, satisfação em viver, sabendo que você é filho de um Deus que tudo pode, tudo vê e tudo sabe, e que Ele está com você em cada momento, principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele está ao seu lado e, por que não dizer, Ele está dentro de você, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele está dentro de nós. Oi, irmãos, que maravilha. Que bênção maravilhosa. Nós somos propriedades exclusivas dele. Ai daquele que mexer com seus pequeninos. Ai daquele. Ele não sabe com quem está mexendo. Foi que Jesus disse a Paulo, quando queria matar os cristãos naquela época: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Não toqueis nos meus ungidos, diz a palavra de Deus. Ai daquele que se atreve a mexer com você, irmão. Você é ungido de Deus, você pertence a Cristo, é propriedade dele. E ele, olha, tem também o martelo na mão para agir contra essas pessoas, para mostrar a essas pessoas que elas não podem fazer o que querem, porque há um Deus que regula e comanda todas as coisas, e é Ele. E não há ninguém acima dele. Ele pode todas as coisas. E quando Ele levanta-se da cadeira para tomar uma decisão, Ele toma mesmo, nesse sentido. Quero aqui deixar essa palavra muito rápida, não é? Não me adentrei em todos os detalhes desse texto, apesar de ter lido tudo, não é? Não falei sobre o sábado, porque não era a minha intenção aqui, mas era falar sobre a aproximação de Cristo na vida daqueles que precisam, daquelas pessoas que estão desamparadas, que estão desanimadas, que estão tristes. Esse é o objetivo. Que estão precisando da presença de Cristo e da sua ajuda. Dos ignorantes que não conhecem, das pessoas que não sabem quem Ele é, pensam que Ele morreu e acabou-se, pensam que Deus está longe, que Deus está distante. Não, Deus quer aproximação. Jesus mostrou isso quando estava aqui nessa terra, humanamente falando, aproximação. Nós vamos orar agora pelos enfermos como um complemento dessa mensagem, não como uma oração pastoral, não é? Porque, na verdade, não sou pastor,
mas como complemento dessa palavra, para orar, não é, pelos enfermos e Deus fazer a sua vontade. Quem crê nisso, diga amém. Vamos ficar de pé, descansar as pernas. Vamos ficar de pé. Você vai orar por você mesmo. Você vai depositar no Senhor a sua oração e a sua confiança e pedir a Ele a sua bênção física e espiritual. Para Ele eliminar as enfermidades. Não só de nós aqui, mas daqueles que estão em casa, muitos irmãos que estão enfermos. Para Jesus trabalhar, fazer a sua vontade nessas pessoas. E se Ele quiser, irmão, se Ele vê a nossa fé, a nossa confiança, Ele faz mesmo. Porque isso para Deus, irmãos, olha, é nada. Curar uma enfermidade para Ele não é nada, irmãos. Sabe o que é nada? Esta terra todinha, diz Isaías, esse planeta Terra, cheio de gente, nas mãos de Deus é como um pingo d'água assim. Esse planeta todo, Isaías diz. Imagina uma enfermidade. Se nós pedirmos com fé, Ele cura mesmo e restaura. Ele quer ver a nossa confiança, Ele quer ver a nossa fidelidade, Ele quer ver a nossa decisão. Então vamos orar. Orar pelos enfermos, você ora por você e no final você pede a Ele em nome de Jesus. Oremos. Glorioso Deus, soberano Pai, Deus da glória, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que providenciou a salvação do homem pecador, que se afastou da tua presença e caiu no lamaçal do pecado, e que, ó Deus, através do teu Filho que encarnou, ele cumpriu o teu plano, os teus propósitos, o teu objetivo, que era alcançar o homem, e assim, Senhor, pagou o preço da nossa redenção. E aí nós ficamos alegres e satisfeitos, porque um dia tu nos chamaste. Teu Espírito Santo foi ao nosso encontro e nos revelou e nos mostrou, nos instruiu acerca da salvação e da vida eterna. E, ó Deus, nós sabemos, e tu bem sabes, que nós estamos aqui ainda na esperança, Senhor, da tua volta, ou também de nós nos encontrarmos contigo. Certo de que, Senhor, enquanto estivermos aqui, nós temos enfermidades para enfrentar, dificuldades para enfrentar, angústias, dores, choro, temos também alegria, temos prazer, satisfação, temos, Senhor, a alegria de ter a tua presença conosco. Mas nesta noite, Senhor, como diz a tua palavra aqui, como Jesus fez com aquele enfermo que estava, ó Deus, ali querendo ser curado, também, ó Deus, te apresentamos nossas vidas, nossos corpos físicos, Senhor, que são passíveis de também enfermidades. E enfermidade há muito, Senhor, neste mundo. E, ó Deus, mas sabemos que Tu és o Deus que cura. Não curaste apenas no passado, mas curas atualmente também. E te apresentamos, Senhor, nossas vidas, nossas enfermidades. E te pedimos, em nome de Jesus, toma uma providência, Senhor. Ajuda em nossas fraquezas e na nossa pouca fé. E restaura, ó Deus, nossos corpos físicos, afastando e queimando toda enfermidade que há, Senhor. Contempla os irmãos que estão em casa, Senhor, que não podem vir até aqui também porque não podem se deslocar, que tem problema nas pernas, Senhor, nos músculos, nos ossos. Toma, ó Deus, providência, vai à frente, Senhor. Contempla essas pessoas, visita essas pessoas, mostra-lhes a tua presença e restaura, ó Deus, a saúde desse povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Crentes, ó Deus, que tu podes fazer isto e muito mais do que pensamos. Em nome de Jesus. Amém.